Olá, tudo bem? Eu sou aluno da Uninter, do Polo da Bezerra de Menezes, meu RU é 1720706 e meu nome é Marconi Paulino Silveira dos Santos. Eu irei tratar do jornal de Fortaleza a Canaã, que vai se tratar um pouco do contexto histórico de Fortaleza, o contexto histórico das assembleias e o contexto histórico da Assembleia de Deus Canaã. Então vamos lá, a historicidade da cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza cresceu a partir das muralhas do Forte de Nossa Senhora da Assunção, também conhecido como Forte Schoonenborg, localizado às margens do Riacho Pajeú, a partir da segunda tentativa dos holandeses de colonização. Hoje, preside a 10ª Região Militar de fronte à Catedral. Na primeira tentativa, foram expulsos pelos índios do antigo Forte São Sebastião, hoje chamado de Barra do Ceará. Após 5 anos, retornaram com 298 homens, passando a atuar dentro de uma fortificação desenhada pelo inglês Richard Carr, num formato pentagonal. 5 anos depois da criação do Forte Schoonenborg, e tendo o controle da região, mudou o nome do forte para Nossa Senhora da Assunção, quando a ocupação se tornou em vila, em 13 de abril de 1726. Tornou o nome da vila de Centro, até hoje utilizada pelos habitantes de Fortaleza. Em 1809, com a abertura dos portos, o intercâmbio se estende e acontece a primeira exportação de algodão, iniciando assim uma economia na exportação. Um viajante inglês, Henry Coster, em 1810, desprezou a cidade, não por sua aparência, mas pela falta de um porto, pobreza do solo, dificuldade de transportes, terríveis secas, com isso afastando as esperanças de um próspero desenvolvimento. Agora, sobre a historicidade da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus veio ao Brasil com os missionários suecos Gunnar Wiggen e Daniel Berg, a partir de Belém do Pará, em 19 de novembro de 1910, oriundos dos Estados Unidos da Igreja Batista, trazendo a doutrina do batismo no Espírito Santo com o falar de línguas estranhas. No estado do Ceará, Maria de José Nazaré Araújo, em junho de 1914, embarcou sozinha no navio rumo à cidade de São Francisco de Uruburetama, hoje chamada Itapajé, passando 3 dias montada em um animal de carga até a residência dos seus familiares no sítio Paudólio, no município de Itapajé. Em Fortaleza, a obra foi iniciada por Esther Anderson em 1921, na rua Tristão Gonçalves, sem número, no centro de Fortaleza. Não houve nenhum registro até a chegada do pastor Antônio Rego Barros, da Igreja Mãe, em Belém do Pará, em abril de 1922, surgindo os primeiros congregados no sítio de Tunga Cocó, atualmente a congregação do Parque Buenos Aires, no bairro Luciano Cavalcante, na grande cidade de Fortaleza. A igreja foi oficializada em 7 de setembro de 1929, na rua Santa Terezinha, número 146, no bairro Arraial, Moura, Brasil. A sucessão do pastor Antônio Rego Barros, na data de 6 de 10 de 1931, assumindo o pastor Julião Pereira da Silva, dirigente numa igreja em Itapajé. O pastor José Teixeira Rego, zeloso com a doutrina e ágil na evangelização, logo expandiu a igreja da capital para o interior do estado em 29 de novembro a 6 de dezembro de 1936. Realizou a primeira reunião convencional dos pastores das Assembleias de Deus do Ceará, ocasião em que se efetivou a ligação do campo da praia com a igreja em Fortaleza. Já na data de 10 de 12 de 1937, o pastor José Teixeira Rego, juntamente com alguns pastores e evangelistas, numa convenção estadual de ministros da Assembleia de Deus cearense, decidiram que a igreja da capital se tornaria a sede das Assembleias de Deus do estado do Ceará. Na data de 5 de 5 de 2011, o pastor José Deusidete Farias assume a presidência das Assembleias de Deus do estado do Ceará, após o falecimento do pastor Barros, na data de 3 de 6 de 2010, assumindo o pastor Antônio José Azevedo Pereira no dia 6 de junho de 2011. Atualmente, o presidente da Associação Mundial das Assembleias de Deus é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que já presidiu a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Agora eu vou comentar um pouco sobre a Assembleia de Deus Canaã, em Fortaleza,
Vou começar meio que de trás para frente. Hoje o Ministério Canaã adquiriu um hospital que será totalmente evangélico e o único em nosso estado, a Fazenda Cidade Canaã, onde teremos serviços para dependentes químicos e outros projetos, a Rádio Canaã FM 104.3 e o Seminário Teológico Canaã, que trabalha em parceria com a IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Para se chegar ao que a Assembleia de Deus é hoje, o processo foi longo e difícil. A primeira manifestação de Deus acerca do ministério foi em dezembro de 1999, quando o pastor Jessé Góes Ferreira, fundador e presidente do Ministério Canaã, recebeu a oportunidade para ajudar em outros ministérios na cidade de Fortaleza. Foi quando o pastor Jessé Góes iniciou o trabalho numa sala de hotel passando pela Avenida do Imperador 1409, no centro de Fortaleza, Ceará, onde aos que fizeram parte daquela obra ficaram orgulhosos devido ao imenso prédio, dando-lhes condições satisfatórias para a realização de um bom trabalho. Um ano depois já não comportava mais os membros. Pela promessa de Deus foi alugado uma quadra de 8.000 metros quadrados, onde havia funcionado a fábrica da Antártica, na Avenida José Bastos. O prédio comportava cerca de 4.000 pessoas assentadas, com um complexo administrativo com salas para crianças, com refeitório e estacionamento. O local ficou pequeno para o grande número de filhos de Deus que se congregavam no prédio, e logo portas foram abertas e compraram uma área de 60.000 metros quadrados, onde foi construído o maior auditório evangélico do Nordeste e o Santuário Canaã, com capacidade para 12.000 pessoas assentadas, hoje localizado na Avenida Parajana 5.454, no bairro Passaré, em Fortaleza, Ceará. Hoje são mais de 100 igrejas crescendo de forma visível através do mover de Deus nas vidas, na certeza de que mais coisas Deus fará ainda. Então essa foi minha apresentação. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.